Bom dia, meus irmãos. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 2, texto 2. Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é um dos escritos mais práticos do Novo Testamento. Tem sido chamado de Provérbios do Novo Testamento, pelo fato de que o autor usa um estilo semelhante aos dos livros sapienciais do Antigo Testamento. Alguns estudiosos entendem que a epístola é, na verdade, um sermão para ser lido em voz alta nas igrejas. Tiago faz uso abundante de figuras e de metáforas, bem como de paralelismo, que tem grande semelhança com os ensinos de Jesus. Tais características fazem esta epístola ser um magnificente monumento à sensibilidade e interesse moral da igreja primitiva. Tiago concebe a fé cristã em suas dimensões éticas e suas implicações sobre todos os aspectos da vida do crente como nenhum outro escrito no Novo Testamento. Acertadamente, Henrietta Mears chama a epístola de guia prático para a vida e conduta cristã. A autoria da epístola. O autor da epístola denomina-se Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Existem, pelo menos, 3 homens do Novo Testamento chamados Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João e um dos primeiros discípulos, um dos 12. Foi o primeiro deles a ser martirizado. Foi decapitado a mando de Herodes Agripa. E por isso não pode ter sido o autor desta carta. Depois temos Tiago, filho de Alfeu. Em Marcos, capítulo 15, versículo 40, ele é chamado o menor. Talvez essa alusão à sua pequena estatura. Depois da lista dos apóstolos, em Atos 1, versículo 13, esse Tiago não é mais mencionado pelo nome no Novo Testamento. Seria improvável que uma pessoa, de certa forma, um pouco representativa, tivesse escrito uma epístola para circulação geral. Depois o terceiro, Tiago, irmão do Senhor Jesus. Aparentemente teve grande influência na igreja primitiva, presidindo o Concílio de Jerusalém e pronunciando com autoridade a última palavra. É muito difícil conceber que Tiago 1:1 refira-se a qualquer pessoa que não seja Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Essa é a opinião mais aceita entre os mais conceituados estudiosos da Bíblia de linha conservadora. Outras características favorecem a crença
na autoria da epístola pelo do irmão do Senhor. Entre elas, as semelhanças entre o ensino da epístola e o ensino de Cristo. Tiago 1, 22 e 5, 12 contém reflexões do ensino de Jesus em Mateus. O texto deixa transparecer que o autor era homem de oração. Eusébio cita que Egésipo disse que o irmão do Senhor ficava tanto tempo em oração que seus joelhos ficaram duros como os de um camelo. Não podemos provar plenamente que Tiago, o irmão do Senhor, tenha sido o autor da epístola. Entretanto, ele é o mais provável entre os homens chamados Tiago no Novo Testamento. A data da epístola. Boa parte dos estudiosos da Bíblia tem a epístola de Tiago como um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, aceitando a teoria de que o irmão do Senhor Jesus é o seu autor, e levando em conta que o mesmo foi martirizado no ano 62 depois de Cristo. A epístola foi escrita em Jerusalém. Alguns intérpretes defendem que a epístola foi escrita por volta do ano 45, pelo fato de que não é feita qualquer referência ao Concílio de Jerusalém e suas resoluções. Outros defendem 62 depois de Cristo, pelo fato de que próximo do martírio, Tiago teria escrito a epístola para corrigir interpretações errôneas geradas por distorções dos ensinamentos de Paulo. Entendemos que a data mais primitiva parece ser mais plausível. Para saber mais, irmão ou primo? Para tentar sustentar a heresia da virgindade permanente de Maria, a Igreja Católica Romana defende o ponto de vista de que o termo irmãos refere-se, na verdade, a primos. Entretanto, as associações que figuram Jesus a seus irmãos, em Mateus, Marcos e João, indicam que haviam laços sanguíneos mais íntimos que os de meros primos. Jesus era irmão e não primo de Tiago. O significado é enfatizado em Lucas 2 e 7, onde Jesus é chamado filho primogênito e não unigênito. Jesus é unigênito de Deus. E sobre o falso dogma da virgindade perpétua de Maria, leiamos Mateus 1, 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. José e Maria eram esposo e esposa, em todo o sentido dos termos. Quem era Tiago? Na lista dos irmãos do Senhor, Jesus, Tiago está sempre em primeiro lugar, o que pode indicar que ele seria o mais velho dos quatro: Tiago, José, Simão e Judas.
Quando Cristo iniciou seu ministério público, Tiago e seus irmãos não criam nele. Paulo relata um fato interessante, que o Senhor Jesus apareceu particularmente a ele, imediatamente após a ressurreição. 1 Coríntios 15, 7. Provavelmente, em algum momento entre a morte e a ressurreição de Cristo, Tiago veio a crer que Jesus era o Messias. Sobre o caráter de Tiago, diz Eusébio que por causa do elevado nível que tinha atingido na virtude e na piedade, era considerado o mais justo dos homens. Sobre seu martírio, o mesmo Eusébio diz que Tiago foi lançado do alto de uma ala do templo e apedrejado, e o apedrejaram. Mas, como não morreu de imediato, reuniu forças para ajoelhar-se e clamou: imploro a ti, ó Senhor Deus e Pai, que os perdoes, pois não sabem o que fazem. Enquanto Tiago orava, um lavadeiro tomou o malho de bater as roupas e golpeou a cabeça do apóstolo, que morreu ali mesmo. Os destinatários de Tiago. Tiago endereça sua epístola às 12 tribos que se encontram na dispersão, o que indica que seus leitores eram cristãos judeus que tinham deixado sua terra natal, a Palestina. O tema de Tiago. A epístola de Tiago é uma contribuição inestimável ao Novo Testamento, com sua forte ênfase ética. O tema central de Tiago é a verdadeira religião, no serviço prestado às pessoas como resultado e prova de fé. Tiago ensina também que a fé sem obras é morta. As palavras fortes e o fervor com que Tiago comunica a mensagem se assemelham ao estilo dos profetas do Antigo Testamento. A mensagem de Tiago alia as implicações éticas de uma vida pessoal santa, sem descuidar da justiça social. Bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira questão. Tiago dá uma contribuição inestimável ao Novo Testamento com sua forte ênfase ética? A questão 1, vamos marcar V, verdadeiro. Questão 2. Quando Cristo iniciou seu ministério público, Tiago e seus irmãos não criam nele? A questão 2, vamos marcar V, é verdadeira. Questão 3. Tiago endereça sua epístola aos santos que estavam em Creta? A questão 3, vamos marcar F, é falsa, tá? Tiago endereça sua epístola às 12 tribos que estão
na dispersão, que se encontram na dispersão. Questão 4. O tema central de Tiago é o sacerdócio de Cristo? A questão 4, se eu marcar F, é falsa, tá? Na verdade, o tema central de Tiago é a verdadeira religião. Está escrito aqui, ó. O tema central de Tiago é a verdadeira religião, no serviço prestado às pessoas como resultado e prova de fé. E tem mais aqui, ó. A mensagem de Tiago alia as implicações éticas de uma vida pessoal santa sem descuidar da justiça social. Então agora vamos à questão 5. Questão 5. De tanto orar, os joelhos de Tiago ficaram duros como os de um camelo? E a 5, vamos marcar V, é verdadeira. Sublinhe a resposta correta. É a segunda parte dos exercícios. Sublinhe a resposta correta. A Igreja Católica defende que Jesus e Tiago eram irmãos ou primos? Aqui vocês vão colocar primos, porque a Igreja Católica, de maneira errada, né, fala que Jesus e Tiago são primos, mas na verdade Jesus e Tiago são irmãos. Segunda questão. Tiago ensina que a fé sem obras é verdadeira ou morta? Aqui vocês vão sublinhar a palavra morta. Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Tiago é um dos escritos mais antigos ou mais novos do Novo Testamento? A terceira, vamos marcar mais antigos. Tiago é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Questão 4. As palavras fortes e o fervor semelhante... Vou ler de novo. Questão 4. As palavras forte e o fervor assemelham-se, Tiago, aos profetas do Antigo Testamento ou a Paulo? Aqui vamos sublinhar profetas do Novo Testamento. Aos profetas do Novo Testamento. Então, as palavras fortes e o fervor assemelham Tiago aos profetas antigos do Antigo Testamento. E acho que eu li errado naquela hora. Questão 4, vou repetir só para não ficar dúvida. 4. As palavras fortes e o fervor assemelham Tiago aos profetas do Antigo Testamento. Agora sim está correto. Então sublinha a palavra aos profetas do Antigo Testamento. Questão 5. Tiago escreveu para cristãos judeus ou cristãos gentios? Aqui vamos sublinhar a frase cristãos judeus. Sublinha a frase cristãos judeus. Tiago escreveu para cristãos judeus. Maravilha! Terminamos mais uma aula. Agora é só seguir estudando mais um pouquinho. Terça-feira tem prova. Deus abençoe a todos e até lá.